Vamos estudar a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 12, de 15 a 21. Diz assim a palavra. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiam e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Fala conosco. No nome de Jesus. Amém. Vamos falar, então, nesta manhã de domingo, sobre ensinamentos de Jesus. Podeis assentar. O Senhor Jesus Cristo estava numa sinagoga, curou um homem da mão ressequida, e por causa disso, os fariseus começaram a persegui-lo. Provavelmente o motivo da perseguição foi porque ele fez isso, ele curou no sábado, no dia de sábado. Foi uma desculpa para externar a maldade que estava no coração daqueles líderes religiosos dos dias de Jesus. Eles se mancomunaram com os herodianos e tentaram prender a Jesus, tentaram matar a Jesus. Porém, o texto nos informa que Jesus sai daquela localidade, ele sai dali e vai para outro lugar, se livrando daquela gente. O texto continua nos informando que o Senhor Jesus foi seguido por um grande número de pessoas, por uma multidão. E aquele povo era curado, era abençoado, era restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos, então, a graça do Senhor, nós vemos a misericórdia, a bondade, nós vemos a compaixão, o Senhor Jesus Cristo curando, restabelecendo, abençoando aquela gente, diferentemente dos fariseus, que, diga-se de passagem, eram os líderes daqueles dias, e, por assim dizer, os pastores, mas não passavam de falsos pastores, cujas ovelhas estavam dispersas. As ovelhas da casa de Israel estavam dispersas. O povo estava longe da palavra de Deus, o povo estava como ovelhas sem pastor. E aqueles pastores não passavam de lobos, eram materialistas, enganadores, eram pessoas completamente destituídas da graça de Deus, do poder de Deus e, inclusive, da salvação. Imaginem, o Senhor Jesus Cristo os chamou de cegos, guiando cegos. Vamos ver, então, em poucas palavras, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender nesse texto que foi lido aí sobre os ensinamentos do Senhor pela palavra ou pelas atitudes, pela sua graça, pelo seu amor. Fato é que o Senhor ensina ao seu povo, ensina também a nós hoje que somos o seu povo, o povo dele nos dias de hoje. Em primeiro lugar, Jesus ensina a prudência. O texto nos informa no versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Até aí. Então, o texto nos informa que Jesus se afastou daquele local do perigo, pois os fariseus, os saduceus, os herodianos, os falsários, os líderes hipócritas, mentirosos, assassinos, queriam matar a Jesus.
simplesmente porque Jesus curou uma vida, salvou uma vida, libertou uma vida da escravidão de Satanás. É uma coisa triste imaginarmos que existam pessoas desse tipo. É triste imaginarmos que existam líderes assassinos perigosos como aqueles dos dias de Jesus. Não podemos deixar de aplicar aos nossos dias essa realidade. Líderes que pensam muito mais em si, líderes que pensam muito mais no seu bolso, na sua prosperidade financeira, do que propriamente em vidas, em salvar almas, em unir as pessoas a Deus, em tirar as pessoas do império das trevas e colocá-las no reino do Filho do seu amor. Portanto, foi isso que aconteceu. Então, o Senhor se afasta daquela gente, daqueles adversários, daqueles homicidas. Houve uma conspiração dos fariseus e dos herodianos. O versículo 14, que foi um versículo anterior ao que nós lemos ou começamos a ler aí, diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. E em Marcos 3,6 fala que foram os fariseus e os herodianos. Eles conspiravam, eles se mancomunavam, eles se uniram, embora fossem inimigos, naquele momento, para tirar a vida de Jesus, eles se uniram, inimigos se unindo contra o Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande verdade. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a verdade, os inimigos se unem contra nós, contra a palavra de Deus, contra a verdade. O Senhor Jesus, naquela época, estava no auge da sua popularidade, andava por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, que está no finalzinho do versículo 15. Contudo, ao mesmo tempo, as forças hostis se mancomunavam, se uniam contra ele para matá-lo. Os fariseus e os herodianos eram inimigos, como eu havia falado, mas se unem num só propósito para tirar a vida do Senhor Jesus. Houve então um casamento espúrio da religião com a política para matar o nosso Salvador. Não é o que acontece nos nossos dias, por exemplo, no mundo. Se une a religião e a política para perseguir a verdadeira igreja. Se ouve falar muito de uma igreja universal, mundial, mas não é a igreja verdadeira. É a igreja falsa, espúria, a igreja do anticristo. Se ouve falar num domínio, num governo mundial, e a religião e a política se unem, claro, para perseguir a igreja do Senhor, porque se de fato isso acontecer, que é provável que vai acontecer, pois tem muitas profecias na Bíblia, vai haver sim um governo mundial, uma religião única, e a religião que vai ser dirigida pelo anticristo e o governo mundial pelo falso profeta vão se unir contra a igreja verdadeira, contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. E isso eles já estão tentando, já estão conversando, já estão amarrando, já estão preparando o mundo para esta realidade. E isso não passa do final dos tempos. É a grande verdade e nós, a Igreja do Senhor, precisamos estar atentos, alertas, porque quando isso acontecer, nós não seremos pegos de surpresa. Nós temos que nos preparar, sim, para isso. Nós temos que nos preparar para o final dos tempos, para esta religião universal que vai aparecer por aí. Jesus, então, se retira, pois ele tinha ainda muita coisa para fazer. Muito ensinamento, muitos discípulos para serem formados, ele tinha ainda muita gente para curar, para abençoar, e também ele se retira porque ainda não tinha chegado a sua hora, como diz a Escritura. As coisas acontecem na hora de Deus. A morte de Jesus só aconteceu exatamente no momento de Deus. Todas as vezes que os inimigos quiseram tirar a vida de Jesus,
Jesus se retirava, Jesus saía, Jesus dava um jeito de sair porque ainda não tinha chegado a sua hora, porque o Pai ainda não tinha autorizado o momento da sua morte. Ele sabia muito bem que iria morrer para pagar o pecado do seu povo, da sua igreja, mas somente na hora de Deus, no seu momento. Deus é soberano. Nós não podemos, irmãos, ensinar uma teologia diferente. Não podemos ensinar uma teologia antropocêntrica, em que o homem é que determina, em que o diabo é quem diz o momento. Nada disso. Quem diz o momento dos acontecimentos é Deus. Deus é soberano. Ele é quem governa, ele é quem manda, ele é quem salva, ele salva quando quer, a quem quer. Ele é livre e soberano e, ao mesmo tempo, amoroso e gracioso, pois ele não tem nenhuma obrigação com ninguém. Deus não tem nenhuma obrigação com ninguém, porque ele é perfeito. Nós temos, sim, obrigação, mas Deus não. Ele é livre e faz o que quer, o que lhe aprouver. Ele é soberano e a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ele havia recomendado, inclusive, aos seus discípulos que fizessem o mesmo. Que na hora da perseguição, que eles deveriam ir para outra cidade. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Lá em Mateus 10, 23. Porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que o Filho do Homem, até que venha o Filho do Homem. Meus irmãos, vamos agora passar para o segundo ponto. O Senhor, então, ensina a respeito do cumprimento da profecia. A profecia a respeito do Messias se cumpre perfeitamente no Senhor, em Jesus de Nazaré. Pode, por gentileza, ir para o texto, versículo 17, diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Portanto, Isaías fala exatamente essas palavras que está a partir do versículo 18 e que se cumpre na vida do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Aqui, então, nós vemos um Deus amoroso, bondoso, gracioso, tratando o seu filho como o meu amado, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Jesus era e é perfeito, o amado Filho de Deus, e Deus demonstra isso para todo mundo. Jesus não foi apenas um Jesus que se apresentou e disse: olha, eu sou Jesus, eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Jesus Jesus, é o Salvador, é o Messias, porque Deus, antes de tudo, amava e ama o seu Filho e, inclusive, resolveu, livre e soberanamente, nos amar, enviando este Filho que ele tanto ama, que é o seu Filho, em quem a sua alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu Espírito, disse o Senhor, e ele anunciará o juízo aos gentios. O juízo aqui é o juízo, em primeiro lugar, graça, salvação, mas também juízo para os impenitentes, para os que não querem saber do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus. E aí no versículo 19 diz assim: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. O nosso Senhor, ele não pregava nas praças gritando. Você não vai encontrar nenhum registro assim. Ele conversava com as pessoas. Ele ensinava a Bíblia, a palavra de Deus. Não que seja errado, mas o texto nos informa que Jesus ele não fazia isso. As pessoas não ouviam os seus gritos na praça, mas a mensagem, os ensinamentos dele eram contundentes, eram verdadeiros, eram reais e poderosos, e as pessoas eram impactadas. Umas eram salvas, outras ficavam mais endemoniadas, porque a mensagem da palavra de Deus, ou ela transforma, ou ela faz com que aquela pessoa que ouve endureça o seu coração cada vez mais, como inclusive fez Faraó. Eclesiastes 9:17 diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos.
O versículo 20, meus irmãos, fala que o Senhor não esmagou quem já estava esmagado. Fez prevalecer a justiça. Porque os fariseus era isso, esmagava as pessoas. Os fariseus maltratavam, oprimia, praticava a injustiça. O texto diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Que contraste extraordinário entre a crueldade dos fariseus e a bondade de Jesus. O nosso Senhor era e é um Deus bendito, salvador e bondoso. O versículo 21, finalmente, fala: no seu nome esperam os gentios. E Isaías 42, 4, no finalzinho, diz assim: e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Nós, por assim dizer, éramos os gentios que aguardávamos as doutrinas ou os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, graciosamente, nos ensinou, nos salvou e trouxe a sua doutrina a nós que éramos gentios, mas que agora somos o Israel de Deus, que fazemos parte do povo escolhido do Senhor. E eu gostaria de concluir falando sobre muitos seguiram a Jesus e foram curados. E está no finalzinho do versículo 15, muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertiu-lhes, porém, que ou não expusessem à publicidade. Agora, quais eram os motivos pelos quais as pessoas seguiam a Jesus? Muitos seguiam a Jesus, mas por que as pessoas naqueles dias seguiam a Jesus? Eu diria que hoje também. Primeiro, por causa dos sinais que Jesus fazia. Lá em Mateus 16:1 diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que ele lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Veja, então, eles pedem um sinal, mas Jesus responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Quando alguém lhe pedia algum sinal, uma prova da existência de Deus, não caia na cilada. Não seja tolo em cair na cilada dessa gente incrédula e que muitas vezes querem armar arapuca para nós cairmos. O Senhor não caiu. Jesus poderia ter dado exatamente um sinal, feito um milagre naquela ocasião, mas ele não caiu na cilada. É suficiente dizer que existe a palavra de Deus, está aí para quem quiser crer. Está aí para todos lerem, estudarem e crerem. Se não crer, aí é problema de quem não quer crer. Como foi o caso destes líderes religiosos que queriam que Jesus caísse numa cilada. Segundo lugar, cura. Muitos seguem a Jesus apenas por cura, porque querem ser curadas ou curados. Nós temos alguns exemplos. Bartimeu, o criado do centurião, a mulher do fluxo de sangue e a filha do chefe da sinagoga são alguns exemplos de pessoas que querem a cura de Jesus. Certamente, alguns desses foram salvos, mas muita gente só queria saber de cura. E já ouviu aquele tipo de gente que vai para a igreja apenas porque quer ser curada, porque quer bens materiais, porque quer prosperidade financeira? As pessoas, naturalmente, são materialistas, são avarentas, querem riqueza fácil, não querem trabalhar, não querem estudar, não querem se comprometer, querem apenas riqueza fácil, tipo aquelas pessoas que fazem jogos de azar, que vai para a loteria, porque querem ficar milionárias de uma hora para outra. Então, era esse tipo de gente que ia atrás de Jesus. Outras seguiam a Jesus por comida, por bens materiais. Por exemplo, em João 6:26, Jesus responde àquelas pessoas que queriam segui-lo por isso. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem
vos dará. Portanto, seguir a Cristo por causa de coisas, por causa de bens materiais, é no mínimo, um pecado vil. Nós precisamos seguir ao Senhor pelo que Ele é. Precisamos adorá-lo, honrá-lo e glorificá-lo pela sua graça, pela sua presença maravilhosa, pelo que Ele fez por nós, morrendo numa cruz. Então, tem gente, então, que segue a Jesus por estas coisas. Agora, há aqueles, porém, que seguem a Jesus por Jesus, porque querem a salvação, porque querem ser libertas, porque estão arrependidas dos seus pecados, porque querem viver para Jesus. Exemplo, Marta, ela diz assim, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Está em João 11, 27. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, por exemplo, é outra pessoa que passou a seguir a Jesus por Jesus. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando esta mulher, esta pecadora, né, a Bíblia chama de pecadora, era comum naquela época, fazia parte da cultura, as prostitutas serem chamadas de pecadoras. O dono da casa começou a censurar a Jesus porque Jesus aceitou que aquela mulher beijasse os seus pés e também enxugasse os seus pés com os próprios cabelos. E começou, no pensamento, a censurar a Jesus. Aí Jesus se dirige a ele. Você que está censurando, pensando mal de mim ou dessa mulher, quando eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, não me deu ósculo, ou seja, beijar, né? Um beijo no rosto era comum, fazia parte daquela cultura, tá? Os visitantes chegavam e o dono da casa recebia com um beijo no rosto, e Jesus censura ele. E esta mulher não para de chorar, não para de se humilhar na minha presença. Ou seja, ela estava ali buscando o perdão de Cristo, a libertação, queria viver para a glória de Deus. Então, foram estes os ensinamentos que nós vimos, que nós aprendemos neste texto, hoje pela manhã. A sabedoria e a bondade de Jesus nos constrangem a segui-lo de todo o nosso coração. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração, nos guia, nos ajuda a te amarmos, a te servirmos, a vivermos para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor amado, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.